Uma pausa aqui na nossa programação musical, nosso bate-papo de todas as manhãs. Estou recebendo aqui a doutora Bruna Peixe, fonoaudióloga da AmpliSound. Bom dia, Bruna, bem-vinda. Bom dia, prazer estar de volta. Bom te receber, até porque a gente vai retomar alguns pontos fundamentais da nossa última conversa. A gente conversou no mês passado e vieram muitas perguntas de ouvintes. E aí o que eu fiz aqui? Eu filtrei elas pra gente responder, tirar essas dúvidas. Elas são perguntas diversas, aqui não tem exatamente uma ordem, mas são muito interessantes para quem nos ouve. Um exemplo aqui pra gente começar. Um ouvinte mandou o seguinte: eu tenho percebido que entendo menos as conversas quando eu tô em restaurantes ou lugares movimentados. Isso sempre indica início de perda auditiva ou pode ser algo temporário? Olha, a gente não vai falar de algo temporário, né? Porque é uma dificuldade que apareceu. E aí, como é que a gente vai esperar a dificuldade ir embora sem buscar ajuda, né? Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação auditiva, né? Se na avaliação auditiva, na audiometria, nós não detectarmos perda auditiva, a gente vai acompanhar esse paciente, mas vai orientá-lo a fazer outras avaliações. Né? Existem avaliações de processamento auditivo também. São avaliações que eles vão pegar mais a parte de entendimento de fala, porque ouvir e entender são duas coisas completamente diferentes. Então, quando a gente faz uma audiometria, a gente está vendo se o paciente está ouvindo bem, é quantidade de som. Mas a gente não está vendo a qualidade, né? Então, a qualidade, existe essa outra avaliação que a gente pode encaminhar esse paciente para fazer, que também não tem idade para acontecer, tá? Desde a infância até a fase de envelhecimento, a gente pode ter alteração de processamento auditivo e é só fazer uma estimulação, uma terapia, para que o cérebro volte a melhorar ali em usar o som com mais qualidade, né? Isso que a gente pode fazer, né? Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação, é não esperar, né? Não ficar esperando a dificuldade passar sozinha, é fazer uma avaliação. Perfeito. Tá? Eu vou me adiantar aqui um pouquinho, porque tem uma outra pergunta que tem muito a ver com o que tu falou. Como funciona na prática uma avaliação auditiva? O processo é rápido? Dói? Não dói, é rápido. Eu sempre falo, para o paciente é muito fácil. Ele vai entrar dentro de uma cabine, a gente vai orientar ele a responder para os apitos que ele for ouvindo, né? Mas, e aí a gente vai ele fazendo a avaliação, explicando os próximos passos, mas é bem tranquilo, não é demorado. E para o paciente é bem tranquilo mesmo, ele não sente dor, ele vai só usar um fone de ouvido, então é rápido, bem tranquilo. Maravilha. Seguindo aqui, a gente falou sobre zumbido no nosso último encontro e a pergunta é a seguinte: se o zumbido aparece só de vez em quando, ainda assim é recomendado procurar um fonoaudiólogo? Ou existe um tempo normal para esse sintoma ir e voltar? Ainda é importante a gente procurar uma avaliação, tá? O que acontece? O zumbido, ele tem muitas causas. Então, às vezes, ele vai aparecer quando o paciente está mais cansado, quando tem alguma alteração na alimentação ou na rotina desse paciente. Ele pode não estar 100% atrelado à audição. Mas a avaliação auditiva é sempre o primeiro passo para a gente descartar a presença de uma perda auditiva ou não, ou constatar a presença de uma perda auditiva. E aí, se a gente descarta a presença da perda auditiva, a gente busca outras causas para poder entender que caminho seguir para tratar aquele zumbido. Mas se a gente encontra a perda auditiva, aí a gente vai para o processo de reabilitação com o uso dos aparelhos, enfim, aí a gente vai orientando o paciente também conforme o zumbido, né? Então, o importante é procurar uma avaliação quanto antes, não esperar. E não normalizar o zumbido, né? Não, normalizar o zumbido. Sabe por que eu acho que o zumbido é normalizado? Porque porque é muito comum as pessoas terem a queixa do zumbido. Então, como é comum existir o zumbido, acontece de normalizar. Eu tenho, meu vizinho tem, meu filho tem, então eu acho que é tranquilo, eu acho que é normal. Mas a gente precisa buscar a causa, porque a gente consegue sim fazer esse processo de reabilitação e se a gente não conseguir 100% que aquele zumbido vai embora, a gente consegue diminuir ou até tranquilizar aquele paciente, porque às vezes ele está preocupado, né? Então é importante essa parte também. Perfeito. Usar fone de ouvido por muito tempo, mesmo em volume moderado, pode causar danos cumulativos? Pode. Mesmo no volume moderado, a gente tem que cuidar o tempo que a gente está usando o fone, né? Então, assim, a gente deve usar
aproximadamente até a metade do volume total do celular, enfim, do computador, né? Para a gente evitar um volume muito alto. Mas ainda assim, usando até a metade, a gente também está ali expondo as nossas células do ouvido a muito trabalho. Então, se a gente fizer pausas, assim, no máximo usar 1 hora e fazendo pausas de descanso, a gente vai estar evitando essa fadiga, digamos assim. Perfeito. Existe algum sintoma, além do zumbido, que mostra que a gente está em excesso, vamos dizer, de um fone ou de um ruído externo? Existe, a gente pode dizer dos sintomas que não são relacionados à audição. Então, aumento de cansaço, dor de cabeça também podem estar relacionados com o uso do fone de ouvido e também com a perda auditiva em si. Então, é tudo muito relacionado, né? Eu sempre falo para o paciente, a gente não consegue dividir. O cérebro é um só e ele faz todas essas funções, né? E ele sofre com a perda auditiva, ele sofre com o uso do fone de ouvido, ele sofre com o zumbido, né? Então, a gente precisa buscar sempre a avaliação e também, às vezes, é só uma orientação, né? Que esse paciente está precisando, mesmo que ele não tenha perda auditiva, use o fone de ouvido, por exemplo, ele precisa só de uma orientação, né? Exato. Então, é importante. Eu te perguntei porque muitas pessoas se consideram tolerantes ao fone, né? É muito comum um fone muito alto, a gente ouvir. Porque a gente vai acostumando, né? Exato. A gente acaba acostumando com o uso do fone de ouvido e até a orelha mesmo acostuma, porque eu tenho pacientes que falam, eu não consigo usar fone de ouvido porque dói, porque incomoda, mas de tanto usar, a gente acostuma a orelha também, né? Então, sim, a gente pode se tornar tolerante, mas ao mesmo tempo a gente ainda está fazendo uma agressão ali ao trabalho da célula do ouvido, né? Perfeito. Próxima pergunta que a gente teve aqui. A Amplisound trabalha apenas com aparelhos auditivos ou também com acompanhamento e prevenção? A gente faz as avaliações. Até eu acho que é bem importante a gente falar isso, né? Sim. Porque às vezes a gente precisa de uma audiometria para um concurso, a gente precisa de uma audiometria admissional ou a ocupacional de acompanhamento mesmo, e a gente faz também. A gente tem alguns advogados que pedem as audiometrias também, então a gente faz a avaliação. Caso detecte perda auditiva, ou caso a gente detecte a necessidade desse paciente precisar de uma avaliação de um otorrinolaringologista, a gente faz os encaminhamentos necessários e faz a prevenção também, vai fazendo o acompanhamento. Às vezes o paciente vai sair já com a próxima audiometria marcada, nem que seja para daqui 6 meses ou 1 ano. A gente já faz a marcação até para o paciente não esquecer. Então, na nossa agenda fica agendado, perto lá da data, a Elisandra entra em contato e aí a gente relembra o paciente que ele deve vir fazer a audiometria de acompanhamento. Maravilha. É verdade que a perda auditiva não tratada, ela pode acelerar dificuldades cognitivas? Sim, é verdade. E isso é muito importante. Eu sempre falo assim, quando a gente é jovem, a gente não pensa, né, no nosso processo de envelhecimento. Mas se a gente começasse a pensar nessa fase, a gente já começaria esse processo de prevenção, né? Fazer a avaliação, a gente pensaria mais na nossa saúde como um todo. Quando a gente vai pensar nos estudos, tá? A gente sabe que existem estudos que mostram ali fatores que são modificáveis para evitar esse processo degenerativo da cognição, né? Esse processo que pode causar ali um comprometimento cognitivo leve ou até uma demência, né? E o famoso Alzheimer. É uma soma de fatores, né? Pode ter fatores relacionados com a audição, sim, ele é um fator dos mais importantes que a gente deve prestar atenção, porque a falta de audição, né? Seja uma perda auditiva leve ou seja uma perda auditiva severa, a gente está diminuindo a quantidade de estímulo sonoro que está indo para o cérebro. O nosso cérebro, ele se comporta como se ele fosse um músculo. Quando a gente para de mandar estímulo, ele trabalha um pouco menos. Se a gente for parar para analisar, e eu faço muito isso no consultório, eu mostro para os pacientes o seguinte: se hoje eu quebrar o meu braço e eu ficar com ele imobilizado, o que na grande maioria das vezes a gente precisa fazer quando a gente volta, tira o gesso, por exemplo, né, volta aos movimentos, a usar o movimento do braço? Às vezes a gente vai para fisioterapia, porque aquele braço ele precisa voltar a ter força, né? Então, o cérebro se comporta dessa forma. Quando a gente tira esse estímulo, né, ou diminui o estímulo sonoro,
ele começa a ficar um pouco mais preguiçoso. Então, isso tem a relação com esse processo cognitivo, né? Enfim, a gente tem ali a relação com depressão, a gente tem relação com a diminuição do convívio social, com a família, com os amigos ou no trabalho. Então, tudo isso está relacionado também com a nossa cognição, nossa memória, nossa atenção, né? Então, eu acho que é importante a gente falar. A gente não deve deixar para se preocupar com isso lá quando a gente tiver 60, 70 anos. A gente deve se preocupar antes. E não só em relação à audição, ao exercício físico, à alimentação, à pressão, diabetes, visão também tem um pezinho lá nesse processo de demencial, enfim, ou de alteração cognitiva. Então, a gente precisa pensar na nossa saúde como um todo, é um alerta. Exato, uma ótima informação Isso essa. aí. Seguindo aqui com a nossa lista de perguntas de ouvintes, em que momento é indicado considerar o uso de aparelho auditivo? Existe um grau mínimo para começar? Essa pergunta é muito boa, acontece muito lá na clínica. Não existe um grau mínimo, né? Qualquer grau de perda auditiva é uma perda auditiva diagnosticada. Então, vai ser assim, por exemplo, uma perda leve, eu preciso entregar menos estímulo, menos volume do que uma perda moderada, uma perda severa. Mas ainda assim, ela precisa que eu entregue o som de volta, né? Então, todo grau de perda auditiva deve ser tratado. Não existe um grau mínimo. Por isso, o acompanhamento auditivo é importante. Então, por exemplo, um acompanhamento de um paciente que foi lá para fazer uma audiometria e tem audição normal e não tem queixas auditivas. É uma vez por ano. A gente vai marcar essa audiometria uma vez por ano e vai orientar esse paciente. Se o senhor sentir dificuldade antes da próxima audiometria, é só nos procurar que a gente agenda para mais cedo, né? Não precisa esperar. Se a gente vê ali que o paciente já está nesse processo ou que ele tem alguma queixa, a gente já começa a fazer as audiometrias uma vez a cada 6 meses, por exemplo. Então, a gente vê conforme o caso, mas é importante a gente fazer esse acompanhamento para pegar o quanto antes essa alteração. E faço relação até com o que a gente falou antes, né? De cuidar disso, tratar disso, evita outros problemas muito severos, né? Exato. É isso que eu sempre falo. Mas a minha perda é leve hoje, doutor, eu posso esperar um pouco mais? Quando a gente detecta alguma alteração do coração, a gente acaba não esperando, né? Exato. E aí a audição, ela vai ficando para depois. A visão também, ninguém espera para colocar o óculos porque tem vergonha ou porque o óculos vai incomodar. Todo mundo que precisa usar óculos vai lá e já vê essa questão para resolver, né? E o aparelho auditivo tem ainda, infelizmente, esse preconceito das pessoas. Antigamente, os aparelhos eram diferentes, mas hoje a atualização deles, a tecnologia nos permite entregar muita qualidade sonora, com muito conforto, com descrição. Então, isso é importante. A gente ver o quanto antes essa questão, né? E, enfim, hoje está bem mais tranquilo da gente começar esse processo, né? Não tem por que esperar. E aqui, para finalizar, o que muda na rotina de quem começa a usar um aparelho auditivo? A adaptação, ela é difícil? Não, ela é bem tranquila. Eu sempre falo assim, a primeira semana vai ser a semana que vai ser mais complicada no sentido de que o paciente vai ter que ter um pouco mais de atenção aos cuidados do aparelho, a colocação, mas depois eles vão colocando com muita tranquilidade, eles vão colocando isso na rotina, acorda, coloca o aparelho, vai dormir de tarde, né? Tira para não machucar o ouvido, para não cair, eles já vão pegando essa rotina. Os pacientes hoje usam um aparelho auditivo para ir para academia, sabe? Eles não precisam mais desse cuidado de tirar ou porque está desconfortável, enfim. Então, é muito tranquilo para inserir na rotina. A primeira semana realmente que se torna um pouco mais desafiadora, porque é uma coisa totalmente nova para eles, mas a gente dá todo o suporte nesse início, seja suporte por WhatsApp, por ligação, e a gente entrega também um material escrito com imagens para mostrar para o paciente a colocação, os cuidados, até a limpeza dos aparelhos, a gente consegue fazer isso. A gente pega, tira foto, manda para o filho, faz um vídeo, sabe? Então hoje está muito mais fácil da gente fazer essa orientação inicial. E depois da primeira semana, para vocês terem uma noção, a gente tem uma paciente que colocou o aparelho com 94 anos, ela é cega, ela não enxerga e ela coloca o aparelho
lindamente, ela cuida do aparelho sozinha, ela não precisa de nenhum cuidado. O início foi mais difícil? Foi, mas até ela ter aquela sensação de onde ela tem que colocar o aparelho, e depois ela super aprendeu e nunca mais teve nenhuma dúvida e bem tranquilo. Então é fácil, é só querer que a gente consegue inserir na nossa rotina. Isso aí, e melhorar de vida. Para quem está nos ouvindo, você pode marcar uma visita até a AmpliSound, entra em contato, faz uma avaliação auditiva. Como a gente falou aqui, não importa se você tem uma perda pequena, uma perda grande, tem que cuidar da sua saúde auditiva. 54 30 11 02 97. 30 11 02 97, vai ser muito bem atendido pela Elisandra. E quero agradecer a presença aqui, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos o chamado de vocês e sempre um prazer falar com todos vocês.